DVC, graça e paz, amém? Pode se sentar, por favor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, por estar aqui com vocês, adorando a Jesus. Jesus é bom em todo tempo e em todo tempo Ele é bom, não é verdade? Então eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade. É de fato entender que eu estou em família, e quanto a isso eu não tenho dúvida, mas louvar ao Senhor pela vida do pastor Nilson. O Senhor sabe que faz parte da minha vida, faz parte da minha história, faz parte inclusive do meu crescimento espiritual, e eu tenho a alegria e o orgulho em dizer que de onde vim, de onde nasci, eu tenho a plena convicção que é algo geracional. Não é só porque é um celeiro Veracruz, mas é sobre uma questão de entender que a presença de Deus ainda permanece. Se tem uma coisa que eu me recordo e que eu preciso entender, é que a sensibilidade continua no Senhor. E a minha felicidade de estar neste lugar é saber que a sensibilidade, embora os anos tenham se passado, ela continua dentro de ti. Deus abençoe, Senhor. Estou feliz de rever tantas pessoas felizes. Aliás, eu vou dizer uma coisa, eu estou me sentindo muito velha, a começar por Eduarda. Minha filha, meu filho vai cair, deixa pra lá. Tem coisas que não mudam. Estou muito velha, estou me sentindo velhíssima. Aí alguém perguntou, você se lembra da Duda? Eu falei, com certeza. Mas não querendo me lembrar, mas lembro, com certeza. Mas muito feliz por estar aqui com vocês novamente. O Senhor é fiel e em tudo o Senhor está. E eu tenho a felicidade de voltar a esta casa e dizer o quanto o Senhor é bom e o quanto Ele faz. Se Deus fizer uma promessa, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu sou prova viva de que a promessa de Deus acontece. E que independente de onde você estiver, se você estiver disponível no Senhor, vai acontecer. Então não é sobre apenas querer, porque querer muita gente quer, mas estar disponível é diferente. Então a gente vai viver isso, ainda que vocês estejam vivendo a conferência. Eu tenho algumas palavras que o Senhor colocou no meu coração neste tempo, e eu quero muito compartilhar com você. Por gentileza, abra a tua Bíblia em 2 Samuel. Como já foi dito, eu estou com a Carol, estou com a minha irmã. Estou chata pra caramba, que agora eu sou tia, graças a Deus. Meu pai e minha mãe tá aqui, é daqui, né? Então, né, pai? Eu estou com duas dificuldades na minha vida. Uma, que tu tá aqui, pra quê? Não sei. E a segunda, que pregar em casa é mais difícil, né? Então nada muda, porque as coisas continuam da mesma maneira. Só que, embora estejamos e sejamos dependentes do Senhor, é uma grande responsabilidade e dificuldade. Ou seja, quem você inspira, quem você se admira, quem de fato te traz fôlego, renovo todo dia e tal, enfim, é meu pai. Então, tipo assim, a dificuldade de vê-lo aqui, irmã, é muito grande. Já pode orar por minhas intercessoras, levanta a mão aí para Deus me dar vitória hoje. 2 Samuel, por favor, abre a tua Bíblia. Glória a Deus. Tem uma palavra do Senhor, 2 Samuel capítulo 6. Eu estava orando a respeito da conferência e eu disse ao Senhor que eu precisava muito de uma palavra. E às vezes a gente fica pensando no que vai entregar como palavra, porque por estar sempre em exercício, a gente acha que já está tudo pronto. Mas nós precisamos estar atentos, porque nem sempre está pronto. Ele quer uma coisa nova. E não é sobre aquilo que está queimando o coração, mas é sobre aquilo que Ele tem para entregar à igreja. Então, embora estivesse alguma coisa pronta e fácil demais para mim, Ele me traz algo que nem eu sei onde vai terminar, mas vai terminar. Segundo escreveu Samuel capítulo 6, verso 10, que vai dizer assim: por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, ele levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. E a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Por gentileza, feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra esta viva e eficaz. Nós pedimos para que teu Espírito Santo esteja conosco, fale com a tua igreja e que assim faça morada em nós.
que a tua presença, ela é indispensável, esteja no meio de nós. Nós pedimos no nome de Jesus, amém. Se você pode, vira para essa pessoa e diga para ela: ser disponível vai te custar tudo. Quando Deus tira o povo do Egito, eu vou entender algumas coisas. Já você me dá Mi menor, por favor. Isso, fica aí nesse Mi menor a vida inteira. Quando Deus vai tirar o povo do Egito e está conduzindo esse povo do Egito, levando para Canaã, Deus visita Moisés agora nesse exato momento. E quando ele visita Moisés, ele está dizendo: olha, eu antes me apresentei a Abraão, a Jacó, me apresentei a José também. Só que agora é necessário que eu esteja no meio do povo, de maneira tal que eu vou estar no meio do povo. Sim, eu vou trazer maná, vai haver cordovilhas, vai haver tantas coisas. De dia eu trarei uma nuvem, de noite eu vou enviar uma coluna de fogo para aquecer o povo. Porém, ele vai dizer: é necessário que eu esteja no meio do povo. Assim como Deus visita Moisés e envia a Moisés para o Monte Sinai, lá ele entrega as 10 tábuas, sim. Lá também ele dá a instrução da tenda, sim. Dentro da tenda, do Santo dos Santos, o lugar santíssimo, ele coloca lá e ele diz assim: olha, faça uma arca. Dentro da arca, ela vai ser feita de madeira de acácia. Por dentro e por fora ela precisa ter ouro. Em cima dela coloque querubins. Só quem já viveu o Pentateuco com o pastor Marcos sabe do que eu estou falando aqui. Não é não? Era prova atrás de prova, irmão. Se eu não esquecer disso aqui, eu estou doido. Eu estou não. A gente se lembra, pastor. A gente sabe da prova que ele botava a gente também. Jesus toma conta da nossa vida. Gente, vocês estão vivendo Nutella mesmo, porque com ele era mais difícil. E aí a gente vai entender algumas coisas. O quê? De madeira de acácia, ouro por dentro e por fora. Lá dentro coloque maná, coloque a vara de Arão, coloque também algumas coisas como utensílios. Mas lembre-se de uma coisa: dentro dela vai se carregar a minha presença. Quando Moisés está recebendo essas instruções, ele está lembrando assim: mas olhe, uma vez ao ano o sacerdote vai entrar lá dentro. Uma vez ao ano ele vai oferecer sacrifício. Uma vez ao ano ele vai entregar o que ele tem lá dentro. Mas lembre-se de uma coisa: para entrar lá dentro tem que ter santificação. Se não houver santificação, vai morrer. Então lembre-se para ele que não é para ser de qualquer maneira. Quando entrar diante da minha presença, que seja com seriedade e entendendo que eu continuo sendo santo. O tempo vai se passar. E agora, a Bíblia vai dizer que vivendo o tempo da teocracia, agora todo mundo vai entender que agora quem está lidando e quem está diretamente com o povo é o sacerdote Eli. Com ele, a mesma coisa, a arca continua com ele, a arca da aliança, lá dentro do templo. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: antes de acontecer qualquer coisa, peguem vocês a arca, porque ela precisa ser levada por levitas. Peguem a arca. E quando estiverem vivendo as maiores guerras, e quando estiverem vivendo em batalhas, e antes da guerra, faz o seguinte: pega a arca, coloca ela nos ombros dos levitas e diga a eles para marchar na frente do exército, porque eu irei à frente deles. Só que, entendendo que a presença está no meio do povo, mesmo assim o povo continua a mesma coisa, flertando com os deuses de outros povos. Mesmo assim o povo continua da mesma maneira, querendo viver o que o outro povo está vivendo. Só que eu preciso lembrar uma coisa para você: o Deus do povo, ele não fala, ele não anda, ele não pensa, ele não toca, ele não faz nada. O Deus do outro povo, e a Bíblia vai dizer a respeito disso, é diferente, feito por mãos de homens, pensado por mão de homens. Mas aí eu vou observar algumas coisas aqui no texto. Enquanto está sendo discorrido a respeito, a Bíblia vai dizer: e Eli está com a arca dentro do templo.
É bem verdade que agora o povo vai guerrear contra os filisteus. E o Senhor permite. O Senhor permite, é diferente o homem dizer que vai fazer. Outra coisa é Deus dizer que vai deixar acontecer. A Bíblia vai dizer. E agora quem vai à frente? Ofni e Finéias, levando o quê? A arca. É filho de sacerdote, mas não é sacerdote. Tem prática dentro do templo, mas não vive o que é a verdade. Está barganhando a presença, usando utensílios de chacota, fazendo o que quer, vivendo uma orgia e vivendo tudo aquilo que quer, procrastinando, desobedecendo e achando que está tudo bem. Vamos para a guerra? Pega a arca. Mas não é porque você tem um símbolo que significa que ele está lá. Não é porque você está vivendo lá dentro que vai significar que Deus está se agradando dessa prática. Não é porque você está aqui dentro num culto como esse. Aí eu preciso lembrar uma coisa para você. Satanás não precisa te tirar dentro da igreja. Ele precisa que você fique sentado no banco, paralisado, estiver morto, e que você fique aqui mesmo perdendo a tua salvação. Só que vocês escolheram um tema chamado disponíveis. E quem se coloca à frente de uma batalha, eu preciso lembrar aqui uma coisa. Você não pode vir de qualquer maneira. Mas eu canto, e daí? Eu prego, e daí? Eu oro, e daí? Ofni e Finéias estão cercados no templo. E estão vivendo no templo. Conhecem a lei. Sabem de tudo e sabem quem é o seu pai. Sabem do que o seu pai vivenciou. Só que é aqui que a gente explica que cegueira, ela não começa física. Antes você começa se abdicando e fingindo que não está vendo nada, para depois a cegueira vir. É aqui que a gente explica a cegueira na vida de um crente. Porque hoje eu digo, não estou vendo, deixa passar. Não estou vendo, deixa ir mais uma vez. Não estou vendo, deixa passar de novo. Aí o Senhor nos pergunta aqui nessa noite, nessa manhã, até quando você vai deixar passar? Quando na verdade eu já não me agrado dessa situação. E enquanto isso, a geração de Ofni e Finéias estão crescendo dentro das igrejas. Fazem o que querem. Fazem chacota. Hoje querem Deus e amanhã não quer nada. Vivem de uma maneira como se Jesus não fosse voltar e como se o evangelho não fosse verdade. Porque viver a promessa do outro é muito fácil. Agora se colocar na brecha e viver disponível para ele é outra coisa. Ofni e Finéias vai para a guerra. E a Bíblia vai dizer que na frente da batalha os filisteus golpeiam e matam. É agora que eu preciso lembrar uma coisa para você. Uma das esposas estava grávida. E ela, ao saber do que está acontecendo, ela dá a luz e ela coloca o nome de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Ele, ao saber do que está acontecendo, cai para trás e morre. Já estava morto. Só foi terminado de ceifar. E aí agora de uma vez os filisteus levam a arca e estão dizendo assim: vamos levar a arca, sabe por causa de quê? Porque a gente assim vai punir esse povo. Vamos punir esse povo de alguma maneira. Então vamos punir eles, vamos levar a arca. Quando levam a arca, colocam dentro do templo de Dagon. E ao colocarem no templo de Dagon, eles disseram: deixa aí. Só que no dia seguinte, quando eles acordaram, a estátua de Dagon está de cabeça para frente caída. Porque ninguém que fica diante da presença fica de qualquer jeito. Levantam a estátua de Dagon. E depois que levantam a estátua, uma vez mais no dia seguinte, eles voltam novamente para o templo. E ao voltar para o templo, a estátua está da mesma maneira. Como? Caída no chão, mas agora sua cabeça está partida. Eles disseram: com esse Deus a gente não pode brincar, ele está vivo mesmo. A gente sempre ouviu sobre os feitos dele, a gente já perdeu várias batalhas, mas a gente pode entender, esse Deus está vivo. Vamos levar esse povo, esse negócio embora. Só que até tomar decisão é assim. A gente diz: vai levar hoje, vai parar hoje, vai fazer hoje. Aí não faz, aí Jesus faz o quê? Alguma coisa para colocar a gente no eixo.
E ainda tem gente dizendo assim: eu não acredito que Deus tira alguma coisa para que Ele possa me ter por completo. Tu não acredita? Então passa por isso. Eu não acredito que Deus pode tirar, levar meu filho, levar não sei quem, levar minha mãe, levar... Não pode tirar meu trabalho, não pode? Ele é Deus. Quem é você para se colocar na frente de Deus e tentar dizer para Ele o que Ele deve fazer ou como Ele deve fazer? Ele está lembrando para alguém aqui: eu ainda tenho o controle da tua vida. Tu tá do jeito que tá porque ainda quer. Eu permiti, mas daqui a pouco Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não brinca com a minha presença. Eu estou de olho em tudo. E agora eles vão dizer: vamos levar, vamos, mas só pode levar depois que é ferido. Porque tem gente que só acorda depois que é ferido. E o povo queria um pouquinho mais para saber se ele é ou se não é. Então é explosão dentro do corpo. Acontece. E agora eles são atacados, e não são atacados pouco, eles são atacados com hemorroidas. E por terem de fato sido afetados, eles estão dizendo: chega, vamos fazer o seguinte, vamos levar de novo a arca e vamos deixar na casa de alguém. E a quem nós vamos lembrar agora? Abinadab. Chegamos agora um pouquinho antes, porque agora a gente está em 1 Samuel ainda. 1 e 2 Samuel vai dizer a respeito disso. Abinadab, recebe aí a arca aí, porque deixa eu falar uma coisa para você: a gente teve tanta coisa. Você que é desse povo aí, já pode ficar. Abinadab recebe agora a arca, a presença dentro de casa. Só que Abinadab, a Bíblia vai dizer, ainda estamos no tempo de Saul. Saul, enquanto isso, está reinando. E enquanto Saul está reinando, se tem uma coisa que Saul não tem mais vontade e não tem nem sequer interesse, é de saber onde é que está a presença agora. E por isso ela está na casa de Abinadab. Porque Saul sabe, antes longe dela para não haver problema para mim, do que perto dela e ela interferir naquilo que eu estou fazendo. Está fora da presença, está muito longe da presença. Então é melhor ela longe de mim, porque eu faço como eu quero, eu julgo como quero, a gente só faz aquilo que quer. Então fica longe. Não vou deixar perto. Faz o que então? Deixa lá. Ou você acha que o rei não está sabendo de nada? Não é porque está na casa de Abinadab que Saul não está sabendo que a arca está lá dentro. Mas diferente, Abinadab está com a arca 20 anos dentro de casa. Só que Abinadab, embora tenha ouvido os feitos, embora saiba de tudo que já aconteceu, Abinadab continua da mesma maneira, sem interagir com a glória, sem estar envolvido com a glória. Seus filhos estão vivendo da mesma maneira, sem interagir com a glória, sem estar envolvido com a glória. A casa de Abinadab não mudou porque a presença está lá dentro. A casa de Abinadab não se preparou para a presença entrar lá dentro. Durante 20 anos Abinadab fez as mesmas coisas no automático, vivendo de uma maneira no automático. O culto começa às 7, eu chego às 7. A oração está acontecendo, eu vou lá também para ver se tem alguma coisa. Mas não se envolve com aquilo que está acontecendo. Abinadab está vivendo como se nada, se não ouvisse palavra, se não houvesse sinais, se não houvesse nada. Abinadab está da mesma maneira. Está aí a arca, deixa ela aí. Ela está aí, deixa aí no canto. Ela não precisa ser interagida, não precisa ser envolvida. Eu estou falando com um crente que está sentado há não sei quantos anos da vida, mas continua vivendo a mesma coisa, quando Deus está dizendo: eu estou te chamando para viver uma coisa em mim, mas... Eu estou falando com um crente que se acostumou em trabalhar para a obra, mas se esqueceu de se envolver com o dono da obra.
Eu estou falando com crente que se acostumou com os usos e com os costumes, mas esqueceu que a presença tem que ser o primeiro lugar. Eu estou falando com crentes que estão carregando glórias passadas, e Jesus me trouxe aqui para perguntar: e a glória de hoje? O que é que você está carregando? Até quando você vai viver de glória passada? Se Jesus volta aqui hoje, e se Ele pergunta: mostra-me suas mãos, você vai apresentar coisas de 1900 e não sei quando? Ou vai apresentar aquilo que você está fazendo hoje? Estar confortável sentado no banco, meu irmão, é muito fácil. Viver uma vida de disponibilidade, dizer eu estou vivendo uma vida disponível, é muito fácil. Mas eu estou falando com um crente que está escolhendo para onde tem que ir, aonde Deus quer usar, como Deus vai usar, que hino quer cantar. Aí Jesus está dizendo: eu trouxe você aqui para entender uma coisa: quebra o seu protocolo. Quebra o seu protocolo. Quantas vezes você colocou uma palavra, e para viver isso aqui, você pregou, você queria pregar essa palavra, e o Senhor disse: prega essa. E você precisava entender que precisava pregar a palavra que Deus queria que você entregasse. Você não entregou. Eu vou lembrar uma coisa para você aqui nesta manhã: maná velho não serve para nada. Enquanto você está esperando um culto bom para poder entregar o que Deus está querendo, Ele está dizendo: maná velho não serve para nada. O que eu estou te entregando é para agora, vai ser para agora, é no momento já. E Ele está dizendo: maná velho não serve para nada. Enquanto você está esperando o melhor culto, Ele está esperando você entregar a melhor adoração. Enquanto você está esperando o domingo chegar, Ele está dizendo: eu quero te usar na terça-feira mesmo, vem para terça que eu te uso. Enquanto você está esperando o congresso chegar, Ele está dizendo: faça do congresso todos os seus dias e viva o que eu tenho para você. Só que nós, como seres humanos, estamos sempre procurando uma coisa nova a qual possa nos impactar. Abinadab queria o eventual. Irmão, o evento está acontecendo aqui agora. Até quando você vai se encher uma vez ao ano e nunca mais? O evento está acontecendo agora. A conferência começa terça-feira, quando na verdade nós começamos a colocar em prática aquilo que Ele disse que nós iríamos colocar. Então conferência, congresso, eu chamo de conferência, não é lugar de você conferir alguém, é lugar de você se conferir. É diferente. O que vem na nossa frente esta manhã é um espelho para ver o qual nós somos disponíveis. Porque falar de boca para fora é muito fácil, mas a disponibilidade está em qualquer feito. Então eu posso dizer para você, Abinadab, que ainda que a geração corresponda como seus filhos corresponderam, Abinadab não está ensinando seus filhos presença. Ele está no meio. Ele é o centro. É Ele que faz aqui. É Ele quem nos sustenta. É Ele que faz. Não. Abinadab não está ensinando. Abinadab só está simplesmente vivendo como se ele não estivesse ali dentro. Se você pode, com muito carinho, dar uma cutucada nesse irmão, diga para ele com muito carinho: eu espero que a presença continue sendo o centro da tua vida. Abinadab talvez continuava sentindo, a presença estava lá, o mesmo vazio. Abinadab talvez estava vivendo e mesmo assim sentindo falta de alguma coisa. Abinadab talvez estava vivendo e estava dizendo: ainda me falta algo. Abinadab vai servir para outras pessoas. Abinadab está seguro talvez em suas obras. Mas eu quero lembrar para você que os filhos das trevas também fazem obras, e às vezes são melhores do que as nossas. Então não vai ser pelas obras que nós seremos salvos. Abinadab talvez pode colocar como desculpa: irmã Cláudia, eu não vou me envolver, porque eu sei como me frustrei, como me decepcionei com pessoas. Então é o seguinte, eu não me envolvo, deixa ela aí e eu aqui.
Só que o tempo muda. E agora o rei Davi é colocado como rei agora. E assumindo o trono, o primeiro feito do rei Davi é resgatar a presença. Primeira coisa que eu quero fazer, resgatar a presença. Porque embora não pareça, Davi sabe quem é a presença. Porque embora alguém só veja a história de Davi dizendo sobre seu reinado, antes de reinar, Davi sabia quem era a presença. Ele se envolvia com a presença no secreto. Ele de fato não só se envolvia, mas experimentava a presença. Então, a primeira coisa que Davi vai fazer, Wendel, é chamar a presença de novo. Agora olhe para mim aqui que eu preciso te dizer uma coisa. A minha maior questão com a minha geração é que ela sabe onde encontrar a presença, mas ela não quer fazer com que esse encontro aconteça. A maior questão da minha geração é que ela prefere viver como está, flertar com a presença, mas não viver intimamente com a presença. A minha maior questão com a minha geração é que ela gosta de viver isso aqui tudo, e viver toda a Santa Ceia, e viver o momento memorial, mas ela está se esquecendo que quando ela sai de um lugar como esse, ela precisa continuar com o relacionamento com a presença. Então eu e você precisamos entender algumas coisas. Não é só pingo nos is, não é vírgula que a gente tem que colocar. É rever de novo a história e saber o que é que a gente está fazendo, porque a presença está mais longe do que perto. Alguém me perguntou por que sinais e maravilhas não estão mais acontecendo no meio dos templos. Eu te digo, na semana passada nós vivemos muitos milagres e maravilhas na conferência. Irmão, nunca vi pó de ouro nos outros. Eu vi pó de ouro. Se eu não acredito numa coisa, eu vou te falar uma coisa. Apareceu até diamante dentro da boca de uma amiga minha que é da intercessão. Falei, tu não vai mentir, né? Não vai. Gente voltando ao normal. Falei, Jesus, o que é isso? E eu perguntei para o Espírito Santo, por quê? Que não está mais em lugares tão comuns como esse. Ele disse, porque a minha presença, ela já não é mais importante. O que mais importa é a técnica e a performance. A gente se prepara tanto performance, tanto na técnica, que algumas coisas a gente vê que é Deus, outras a gente sabe. Testifica em nosso ser em saber que é mais sepulcro caiado. Está cheirando mal há muito tempo. Está cantando dizendo que ele está, mas não conhece quando ele chega. Está pregando o que ele está fazendo, mas a verdade é que dá as costas para ele todos os dias. Está dizendo assim, diz o Senhor, quando na verdade ele não está dizendo nada. Com isso, a minha geração se acostumou com muletas. Com isso, a minha geração começou a terceirizar o tipo da presença que ela quer ter perto dela. Então eu prefiro ter um profeta e pagar um profeta para estar perto de mim, porque ele vai dizer aquilo que eu quero, mas eu não quero estar perto de Deus, que vai me colocar no lugar onde ele quer que eu esteja. Aí eu começo a entender que a minha geração está entrando dentro de um colapso. Mas enquanto a minha geração adulta está entrando no colapso, eu tenho criança de 7 anos querendo se batizar e dizendo que quer viver o que Deus tem preparado. Então eu tenho uma coisa para te dizer, se tu não quer viver, não tem problema, mas não atrapalha quem está vindo por aí, não. Manda trazer a arca, vamos, manda lá. Coloca onde? Em cima de juntas de boi. E agora? Nós estamos marchando, estamos voltando para Jerusalém. A arca está voltando para Jerusalém. E o que acontece agora, Joyce? Um dos bois tropeça. Enquanto está bambeando é uma coisa, mas alguém tenta ajudar a presença. Porque se o pai tivesse dito aquilo que precisava ser dito, ele não teria tentado salvar alguma coisa. Quando a presença, quando a arca está caindo, ou quase caindo, Uzá tenta salvar a arca. E ao salvar a arca, é morto. Quem é Uzá, Joyce? Filho de Abinadab. Estava dentro da casa há 20 anos. Viu a presença 20 anos. Não interagiu, não vivenciou com a presença. E agora? Ele vai colocar a mão onde não devia, porque não foi chamado, que só a tribo de Levi poderia levar.
Uzá coloca a mão, e quando coloca a mão, Deus resolve fulminar. Quando Davi vê o que está acontecendo, está dizendo: não, eu não posso voltar com a arca para Jerusalém desse jeito. Entristecido o coração, ele vai dizer: ei, analisa a redondeza, olha para mim fazendo um favor, e veja qual é a casa, ou se tem uma casa mais próxima. Para quê, Joyce? Para ver se a arca pode ficar lá dentro. Vão avistar, vão olhar a redondeza e vão encontrar a casa de Obed-Edom. Agora eu imagino o soldado real batendo na casa de Obed-Edom e dizendo: tudo bem, a gente está passando aqui com a arca, o rei Davi está ali fora, e ele mandou perguntar uma coisa para você: será que tem como guardar a presença dentro da tua casa? Eu imagino Obed, a Bíblia vai dizer que Obed é levita. Então eu imagino Obed ouvindo o que está acontecendo e dizendo: eu não acredito que eu vou ter contato com a presença. Obed tem anseio de viver com a presença. E enquanto Obed está tendo anseio de viver com a presença, ele todo dia, diferente de Uzá, ele vai colocar a arca no melhor lugar da sua casa. A Bíblia vai dizer que a casa de Obed não era lá aquelas coisas, mas a Bíblia também vai dizer que quando a arca chega, também começa a prosperar a vida de Obed. A Bíblia vai dizer que Obed, a casa era horrível do lado de fora. Alguns historiadores vão dizer: nem aparência nem formosura tinha Obed. Tudo bem, a verdade é que talvez Davi queria alguém, um bode expiatório, porque se matou Uzá, pode matar a mim também. Então vou colocar na casa de um Zé ninguém. Mas Deus ainda visita quem não tem nome, quem não está na plataforma. Deus ainda visita. Deus ainda visita. E eu tenho mais para te dizer: talvez existe mais você do que a mim. Deus visita porque Obed é disponível. Alguém talvez vai dizer: não, mas a minha casa não está muito arrumada. Obed não quer saber se a casa está muito arrumada. Obed quer saber que a casa dele vai receber aquilo que é grande. Alguém está olhando e está dizendo: ai, coitado de Obed, é agora que morre ele e a família dele. Aí o céu está olhando: ah, bem-vindo, Obed, eu quero me envolver com você e viver aquilo que nós estamos preparados. Tem 20 anos que eu estou parado, Obed. Eu estou querendo traduzir alguma coisa para alguém, eu estou querendo falar com alguém, eu quero receber bom dia, eu quero me envolver com alguém. Bom dia, Obed. Porque só conhece alguma coisa quando é cutucado. É assim que a gente é extraído. Uma das estradas que nós estávamos em Portugal, a gente passa por lugares, né? Campos e campos, onde tem várias árvores de azeite, de azeitona. E quando a gente vai se aproximando do local, a cerca de mais ou menos uns 15 quilômetros mais ou menos, você começa a sentir o cheiro, mas não vê nada. Você sente um cheiro, mas não vê nada. 15 quilômetros mais à frente, a gente entende. E aí o Senhor disse para mim: porque prensa ninguém vê. Porque o tempo da prensa ninguém está vendo. Quem olha para uma azeitona não tem noção do que ela é capaz de produzir. Mas só quando ela é esmagada, ela não tem só a essência, a não ser também um óleo que é dela precioso demais. Você consegue entender que só que custando tudo, que sai algo raro, extraído de você? E alguém vai dizer para mim: mas Deus, como pode ser assim? Sempre será assim. Se Ele decidiu moer o seu próprio filho, Ele não vai fazer com a gente? Obed, se envolva comigo. Diferente de tudo, Obed prepara tudo. Diferente de Abinadab, separa um lugar na sala, o centro da sala, eu imagino. Coloca a arca lá e explica para a esposa: estéril, tá vendo isso aqui? Alguém pode pensar que é uma coisa do acaso, mas eu conheço a história de tudo isso aqui que está aqui dentro. Alguém pode pensar que é do acaso,
Mas eu sei como é que é isso aqui, como essa presença pode fazer com a nossa vida uma mudança radical. Eu sei como é isso. Obed está levantando da cama e está dizendo: bom dia, presença. O que o Senhor quer ouvir hoje? O que o Senhor tem para me dizer hoje? Quais são as palavras que tu tem para falar para mim hoje? Como é que o Senhor quer que eu me coloque aqui na tua frente? Quais são as instruções que tu tem para mim? Bom dia, presença. Porque longe de ti eu não posso ficar mais. Eu não consigo cantar aquilo que eu cantava antes, sem ao menos entender o que foi que eu vivi. Eu não consigo pregar mais do que eu pregava antes, sem ao menos entender o que foi que o Senhor fez comigo. Obed está olhando para o que está acontecendo e está dizendo: obrigada. Eu conheço quem está aqui dentro. Eu sei quem Ele é. Deus está lembrando para alguns crentes aqui que quando orava de madrugada e o céu descia, Deus está lembrando para a gente aqui, algumas mulheres que lavavam a louça e Deus tomava você na glória, dentro de casa que tu não precisava de ninguém. Deus está lembrando a obreiros aqui nessa manhã. Como Ele te tomava dentro do carro, como era que Ele te tomava nas visitas, como é que você recebia as novas mensagens. O que foi que você fez com a presença? O que foi que você fez com a presença? Aonde é que você colocou a presença dentro da tua casa? Ela é a última a ser consultada. Ela é a última a ser chegada nessa casa. Parece que nada está acontecendo, talvez porque seja que a presença está destronada. Nós estamos com tantos excessos, com tantas portas. Eu quero abrir a porta. Se eu não está abrindo porta, você está forçando porta. E Deus está lembrando: quem abre porta sou eu. Quem faz acontecer ainda é Deus. E você está aí. O culto, a presença antes era só uma vez que entrava dentro do Santíssimo. Depois que o véu foi rasgado, a presença é todo dia. Tu faz o que com a presença? O que é que você está fazendo com ela? Para onde é que está a presença? E o que foi que você fez com que a presença te confiou? O Obed está olhando para tudo que está acontecendo. E você não pensa, não? O rei com certeza mandou alguém para espiar, para saber como é que está a vida de Obed. Já morreu hoje? Já morreu amanhã? Uma semana depois está morto? Não, está vivo. Um mês depois, e aí? Você não está entendendo, a casa dele mudou por fora e por dentro. 2 meses depois, e aí, como é que tá? Obed fala diferente, se comunica diferente, ora diferente, canta diferente. Tem um negócio novo em Obed. 3 meses e Obed tá vivo. A rua não é mais a mesma, porque Deus prosperou a ele e quem estava do lado também. Tudo que estava em volta de Obed agora está totalmente diferente. Então vamos fazer o seguinte: vamos buscar a presença. Não matou ninguém, não fez nada com ninguém, então nós vamos buscar a presença. Só que a Bíblia vai dizer que Davi manda buscar e ele agora vai com toda a cidade. Só que antes só foi deixada na casa de Davi. É claro que ele vai ler algumas coisas a respeito da arca. E quando ele está lendo a respeito da arca, é claro que Davi está vendo o que está acontecendo, como está acontecendo. Eu sei. Só que agora ele está dizendo: vamos preparar todo mundo, vamos preparar o novilho, vamos preparar a oferta. E a cada 6 passos a gente vai fazer o quê? Vai sacrificar. Vamos. Tem uma coisa: a presença ela pode fazer o que for.
Mas se, como o Obed viu, estava indo embora. Eu não quero ficar para trás, eu quero ir junto. A casa tá linda, Deus te prosperou, sua esposa tá grande, nós vamos junto. Não importa o que a gente está deixando para trás, o que me importa é a presença. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual é o tamanho da tua fome? Aonde é que você está se alimentando? Como é que você tem se alimentado? A pergunta que eu tenho para fazer é: como é que você conseguiu chegar até aqui? Sem a presença. Agora eu quero te fazer uma segunda pergunta. Tu disse que está disponível, está vivendo a conferência disponível. A pergunta que eu tenho que fazer a você é: se Deus tira a tua patente hoje, quem é você? Se Deus tira o canto da tua boca, quem é você? Se Deus tira a oratória que você tem, quem é você? Se Deus tira o cargo que você tem, quem é você? Se Deus tira o lugar que você tem para sentar no altar, quem é você? Você é o mesmo disponível que começou antes? Ou é alguém que começou totalmente disponível, ouvindo a voz de Deus, sendo sensível à voz de Deus, mas que com o tempo se endureceu e que agora só ficar sentado é o suficiente? Meu irmão, Deus já pode te levar. A gente ora hoje. Se teu ministério se resume ao microfone, a gente já pode orar e te levar. Ele pode te levar hoje. Mas Deus está à procura de gente que está disponível, independente de. A disponibilidade está incumbida. Se Ele te colocar lá fora, que seja para a glória de Deus. Se for para limpar banheiro, que seja para a glória de Deus. Se for para ficar com as crianças, que seja para a glória de Deus. Se for para ficar na sonoplastia, que seja para a glória de Deus. Agora, se não houver, esse aqui não é o lugar onde o teu nome aparece. Esse aqui não é o lugar onde você faz a sua carreira de sucesso. Esse aqui não é o lugar onde você pensa qual é a próxima plataforma que você vai usar. Esse aqui continua sendo o lugar santo onde o Senhor está. Agora, como é que eu posso dizer que estamos disponíveis, se nós ainda estamos escolhendo qual é o culto que a gente tem que ir? Como é que eu posso dizer que estamos disponíveis, quando na verdade, ao invés de ser adorador, a gente tem um termômetro para poder dizer o culto está bom e o culto não está? Quando é que eu posso dizer que estamos disponíveis? Quando você recebe a bênção, você vai embora. Quando é que eu posso dizer que você está disponível? Quando na verdade aquilo que você tanto orou, hoje é o que te atrapalha. Seu trabalho, sua família, seus filhos. Qualquer coisa te atrapalha de ser envolvido com a glória de Deus. Então eu pergunto para você: que disponibilidade é essa que você está dizendo que tem? Quando na verdade você está colocando lugares aonde é que Deus tem que trabalhar. A última pergunta que eu tenho para fazer para você: como eu posso dizer que nós somos envolvidos, quando na verdade todas as vezes que Deus quer entregar algo, a gente quer escolher o que vai receber e como vai receber? Eu disse que essa é uma manhã de conferência. E quando é uma manhã de conferência, eu e você precisamos entender quem está se disponibilizando. Por algumas vezes na minha vida eu fiquei pensando comigo mesmo: mas por quê? Mas por quê? Indaguei. Só que eu descobri que não adiantava nada indagar. Sabe a verdade? É melhor saber naquele grande dia e ponto final. Porque não adianta. Quem tanto pergunta por quê, deixa de viver. O tempo vai passando e você está perguntando para Deus por quê? E Ele não quer te responder agora. Ele não vai te responder agora. Ele está dizendo: te quero por 100% e te quero por inteiro, não te quero pela metade. Eu disse para o Espírito Santo essa madrugada:
não tem a ver com a questão da mensagem ser nova. Tem a ver com aquilo que o Senhor está querendo imprimir para a igreja. Ele disse para mim assim: Joyce, não é sobre alguém que está carregando a presença nos ombros mais. É sobre alguém que está sendo portador da minha presença. Minha irmã, você só está vivo por causa da oração de muita gente. A gente chega longe por causa da oração de muita gente. É bem verdade que eu nunca vou saber quais são os nomes que oram por mim de verdade. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o céu está vendo tudo e está contabilizando tudo. Deus vê tudo. E eu não tenho medo de dizer aqui: o Senhor está dizendo, a presença precisa voltar para o lugar. Não adianta ser celeiro se não tiver a presença. Para ter celeiro, não precisa ficar somente no pensamento do passado. Passou, foi embora, passou, foi embora. Não é sobre uma questão de permanência. Não é sobre um poço que só tira. É sobre uma mão dupla, de vias duplas. O que é que você está fazendo com a presença? Presença, fala comigo. Presença, fica aí um pouquinho. Até quando você vai flertar com ela? Até quando você vai olhar para a presença? E Ele está te convidando todo dia para você estar próximo, estar perto, se envolver nele. E você dizendo, amanhã eu vou, depois eu vou. Essa preguiça que não tem fim. A procrastinação toma conta. E quando você já vai perceber, já acabou o dia mais uma vez. O que é que você está fazendo com ela? Na minha oração que eu estava fazendo, mas já era 1h da manhã e eu falando com o Senhor, não é sobre uma mensagem apenas, é sobre o que tu queres mover, que eu não tenho a capacidade, mas tu tem. Ele me disse, clama a mim e respondeste-ei, anunciar-lhe-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu irmão, eu não sei como é que está você, porque com o tempo a gente se acostuma com a água no joelho, no tornozelo, na cintura, e a água vai se esvaindo e a gente vai se acostumando. A verdade é que Ele quer que você esteja mergulhado. A que ponto você está? Isso não é só pra gente, pra mim, não, pra você não, é pra mim também. Como é que nós estamos carregando e o que nós estamos fazendo com ela? Quando eu menos imaginei, comecei a ouvir uma melodia dentro da minha cama, dentro da minha casa, no meu quarto. E vovó tá lá, né? Aí eu achei que fosse vovó orando. Mas não era vovó orando não, já estava dormindo há muito tempo. E eu comecei a ouvir uma melodia. E a melodia dizia assim, justamente para mim: vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes
você está fazendo com a presença. Mas Ele está dizendo: estou visitando a mesma Sara, estou visitando o mesmo Marcos que eu conheci. Eu estou visitando. Eu estou visitando quem começou comigo, como era comigo, como me saudava, como falava, como cantava, como pregava. Eu estou conversando e eu sei com quem eu estou falando. Que não se conforma em viver uma prática de evangelho, a não ser viver tudo aquilo que tem. Eu estou conversando com gente aqui que entendeu quão longe está, que a presença já não é mais o mesmo lugar, ela já não está da mesma maneira. Tu não canta do mesmo jeito, tu não ora mais do mesmo jeito, tu não prega mais do mesmo jeito, e quem sabe na profecia como é. E tu está dizendo: Deus, fala comigo de novo. Deus, me usa mais uma vez. Deus, faz comigo de novo. Deus, manda de novo os teus mistérios. Deus, aonde é que estão os teus profetas? Ele está dizendo: é você. Só que não dá para ser desse jeito. Não dá para ser da mesma maneira. Não, eu estou fazendo aquilo que dá certo. Eu não faço aquilo que dá certo. Eu faço aquilo que Ele quer que eu faça. Então deixa eu te dizer uma coisa: não tem barganha aqui. Porque aquele que barganha ou que troca é a mesma coisa que Ofni e Finéias. Eu não negocio a presença, mas eu quero ficar com ela pro resto da minha vida. Meu irmão, eu não sei se você consegue compreender, mas Deus está nos chamando a voltar de novo. Como é que é isso, Joyce? Eu te conto agora. Eu não sei como é que você faz na sua casa, no seu quarto, na sua sala. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já vivi isso aqui, sei do que é. Fiz até pós-doutorado já de assembleia. É verdade. E a gente vive mesmo. E depois que a gente vive isso, meu filho, o que vem por aí é fichinha. Só que eu preciso lembrar uma coisa pra você. Não é sobre as quatro paredes. Porque Deus não te chamou pra você ficar dentro de quatro paredes. Deus te chamou para você fazer aquilo que você precisa. É o IT, tá para todo mundo, não é só para quem tem nome. Nunca foi sobre isso. Só que Deus está nos convidando a voltar. Meu irmão, sabe o que é isso? Literalmente voltar. Tu sabe quando você chamava a presença de Deus? Tu sabe como você chamava Ele? Como você estava com Ele? Como era com Ele? E o Espírito Santo está me dizendo aqui: Joyce, diga para eles voltar. Eu não estou dizendo que aqui não tem a presença. Eu estou dizendo que nós precisamos priorizar a presença. Se você pode, eu não sei como é que você faz na sua casa. Joyce, eu oro sentado, eu oro deitado, eu oro em pé, eu oro andando, eu oro correndo. Mas eu quero te dar pelo menos alguns minutos para que você ore. Ops, mas espera. Como é que eu oro? Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que você precisa reconectar. Aonde foi que perdeu esse fio? Aonde foi que você deixou de se reconectar? E isso não é só para nós. Isso cabe a todos nós. E só faz quem precisa, faz. Se tu entende que tu tá bom, fica bom. Joyce, não consigo ajoelhar e tal, eu vou ficar sentadinho. Fique sentado. Mas eu posso te dar um conselho. Aproveita esse tempo, que é o único tempo que a gente tem agora, para a gente voltar e reconectar aquilo que a gente precisa. Deixa eu dizer só mais uma coisa. Nada fica perdido diante de Deus. Nada fica perdido diante de Deus. E ainda que tivesse falado de glórias passadas aqui, eu preciso dizer que eu não estou invalidando aquilo que se passou, mas Deus está dizendo que ainda não acabou. Ele está dizendo: ainda tem o continuar. Então não dê para mim dizendo sobre o tempo de validade, quantos anos você tem, quanto tempo você tem de vida, ou que quão debilidade você está. Eu estou falando sobre entender que Ele ainda quer te usar nesse tempo. E se você está disponível, eu estou te convidando agora. Você quer orar junto comigo? Então
Então vamos lá. Você que ajoelha, ajoelha. Você que fica em pé, fica em pé. Se você que fica sentado, fica sentado. Você que fica deitado, deita. Se você anda, anda. Se você corre, corra. Se você dança, dança. Mas o importante é que você entenda que esse é o lugar onde Ele escolheu estar. Eu estou convidando você a começar a puxar o clamor onde você está. Volta. Há um temor de Deus aqui nessa manhã. de volta aquilo que foi perdido. Não é sobre oratória nem performance. É sobre eu te visitar enquanto tu canta, enquanto tu prega, enquanto tu ora. Eu quero voltar a visitar a tua casa.
Depois a gente não ora, depois a gente não prega, depois a gente não profetiza, a gente não faz nada. Você que entendeu que precisa retornar de novo, pegar aquilo que você perdeu. O tempo levou como vento. Tu já não é mais o mesmo. Tu não ora e não é mais o mesmo. Tu até toca, mas não é mais o mesmo. Tu até prega, mas não é mais o mesmo. Eu quero, eu preciso. Ele vai te direcionar, vai te conduzir. Não é sobre uma agenda marcada, e nem sobre marcar como é que eu vou chegar naquele lugar. É sobre o que a presença quer fazer, me conduzir a este lugar. Ele quer te conduzir a este lugar. Lugar que você saiu que não deveria. Perdeu o que tinha e não tem mais nada. Bebendo água de batata todo dia, mas não sendo sustentado. Tem fome, mas não sabe onde encontrar mais. Chegou aqui com uma colher e já poderia ter ido embora. Amanhã não será mais sustentado. Mas ele está dizendo, eu estou procurando a disponibilidade daqueles que querem mergulhar comigo no oceano. Não é sobre uma disponibilidade, Leia, só para estar, não. É sobre ser. É sobre ser. Ser disponível. Não vai me implicar qual é o lugar que eu vou estar. Aí eu vou me lembrar de um amigo meu, Marcos Cohen, que me chamou para poder ministrar numa festa no deserto, lá em Jerusalém. Ele disse, Joyce, a festa vai ser linda, maravilhosa, vamos lá. Aí você canta e eu prego. 3 dias de festa, 3 dias a gente combinada, só no jejum. Eu disse, amém, vamos, Marco, então. Fui para casa orar e disse, Marco, tu sabe que eu vou orar primeiro, que esse negócio de deserto não é comigo. Deserto já basta que a gente passa, irmão, pelo amor de Deus. Eu orando, eu tive um sonho, o Senhor me disse, não vai. E eu vou te explicar por quê. Eu vi os inimigos entrando e matando todo mundo da festa. Eu disse, Marcos, tive um sonho. Deus me disse, ainda que seja festa para celebrar Ele, os inimigos entrarão pelo deserto. É melhor você cancelar isso daí. Faz o seguinte, ao invés de você comprar minha passagem para você, para mim ir até aí, compra você a sua passagem e vem para cá. Ele disse, não. Se nós vamos entrar em guerra, eu vou ficar aqui. Porque eu sei qual foi o Deus que me visitou dentro da minha casa. Era um homem que estava na frente de uma sinagoga, dentro de Jerusalém. Ele disse que deu um apagão, e eles disseram, é hoje que Elias passa. A casa dele estava toda fechada, não tinha luz na cidade. Ele diz, quem me visitou, eu sei qual foi a luz que eu vi, e quem entrou na minha casa e falou comigo. Eu não saio, eu vou me alistar nesse exército e só vou ficar depois, só vou sair depois que tudo acabar. Passados exatamente 4 meses, estoura a guerra. Jerusalém começa a ser atacada. Marcos diz para mim, aí, o sonho. Eu disse, é. Falei, tu vai vir? Ele não, eu disse para você, eu estou alistado e eu não vou sair desse lugar. Está disponível ainda no meio da guerra? Ou só depois que vence uma batalha? Fica de pé comigo, porque você sabe o que foi que você perdeu. Tu sabe que não é mais o mesmo. As aflições da vida fazem isso conosco. As decepções da vida fazem isso conosco. Mas por que tem que fazer? E a gente tem que sair de perto da presença? Não. Deus está me dizendo, eu quero você de volta. 100%. Ora a mesma coisa
Por quê? Prega a mesma coisa, por quê? Canta a mesma coisa e do mesmo jeito, por quê? Até quando tu vai cantar e não vai sentir Deus? Será que tu ainda sente quando Ele entra no ambiente? Será que tu ainda consegue ouvir quando Ele está no ambiente? Quem é você longe desse ambiente? A presença, ela é cultivada e relacionada? Ou ela é fracionada só quando você entra que você tem? Eu te dei a oportunidade agora de você se conferir em oração. Só que Deus está me dizendo: Joyce, tem instrumento que está parado na mão deles. E eu estou trazendo eles para este lugar, para pegar de novo aquilo que foi perdido. Porque a gente colocou aqui que a gente é disponível. Como é que eu vou para uma guerra sem instrumento? Como é que eu vou viver aquilo que Deus tem para mim sem o ministério? Até quando você vai ficar com tudo isso dentro do teu bolso? Até quando você vai ficar escondendo isso debaixo de uma cama? Até quando você vai ficar se escondendo? Deus não me usa, não faz comigo, não me levanta, não quero profetizar, não quero falar. Até quando? Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Deus está dizendo para nós: eu não te quero 50%, eu te quero 100%. Está fazendo o quê? Só cantando? Não adianta. Está fazendo o quê? Só, eu só estou no coral das irmãs. Não adianta. Ele quer mais. E se eu te dissesse que o que você faz ainda é pouco? Ainda é pouco. Suas prioridades foram colocadas na frente. Não, Ele não quer a prioridade na frente. Primeiro é a presença. Eu posso te pedir um favor? A gente vai se juntar de 2 em 2, porque às vezes a gente não consegue nem orar. Mas alguém intercedendo fica mais fácil.